Oi, eu sou a Emily e nesse vídeo eu quero conversar um pouquinho com você a respeito da agregação Bootstrap, também conhecida como bagging. E o que ela significa, gente? Ela é um método que vai atacar o problema de overfitting que acontece nos problemas de classificação e de regressão. A gente já conversou a respeito dos tipos de problemas que a gente tem para resolver. Se você ainda não viu, eu vou deixar no card aqui em cima para você assistir. O bagging, ele é utilizado para melhorar a precisão e o desempenho dos problemas de aprendizado de máquina. Ele faz isso pegando subconjuntos aleatórios de um subconjunto maior, do conjunto maior de dados ali, com substituição e ajustando um classificador para os problemas de classificação e um regressor para os problemas de regressão a cada subconjunto do conjunto maior ali. E essas previsões para cada subconjuntos são então agregadas por meio de votação majoritária, e eu já vou te explicar daqui a pouquinho a respeito disso, para os problemas de classificação, essa votação majoritária, ou cálculo da média para regressão. E isso vai aumentar, consequentemente, a precisão, né? A precisão ali das previsões desse modelo. Vamos simplificar essa etapa do bagging. Eu separei aqui em 3 etapas diferentes e eu vou explicar cada uma aqui para você. A primeira é o treinamento de modelos. Sim, é no plural. Tá? Então a gente vai treinar vários modelos usando os subconjuntos ali de aleatório, né, do conjunto original. Então, eu vou pegar cada um desses subconjuntos e vou treinar um modelo em cima dele. Cada um desses treinamentos vai ser independente, ele não vai ter dependência nenhuma com o outro conjunto, com o outro subconjunto, tá? E isso vai acontecer o quê? Pode acontecer o quê? De um modelo ele ficar mais específico do que o outro, de um modelo interpretar as informações ali daquele dataset e classificar ele em diferentes padrões se comparado com o outro, e isso entra tudo aqui na etapa do treinamento desses modelos. A segunda etapa é da previsão desses modelos. Depois, né, que esses modelos são treinados, eles são usados para fazer previsões nos dados de teste, nos dados que eles não foram treinados. Tá? O conjunto de treinamento, né, a gente já está cansado de saber, conjunto de treinamento, ele vai treinar, ele vai aprender ali. Conjunto de teste, ele vai testar realmente se ele aprendeu, o que ele aprendeu no conjunto de treinamento, tá? Então, ele vai fazer essa previsão em novos dados, em dados não vistos. E cada modelo, ele vai produzir suas próprias previsões, com base naquilo que ele aprendeu. Então, no vídeo anterior, eu até comentei essa questão da separação dos grupos, né, dos subconjuntos. Pode ser que em um subconjunto ali, ele tenha mais dados referente a uma classificação, pensando nos problemas de classificação, né? Uma classe em específico. Então, ele vai ficar mega inteligente naquela classe ali, na outra, às vezes, ele vai se perder um pouco. Então, a gente começa a pegar, né, essas próprias previsões ali, com base nas características do subconjunto de dados em que ele foi treinado. Tá? Então isso você tem que ter em mente porque pode acontecer também. A terceira etapa é referente à agregação das previsões e nesse estágio que vai entrar a votação. E como que ela vai funcionar, gente? As previsões de cada modelo vai ser combinadas para produzir uma única previsão consolidada, né? A que ele considerar ali a melhor. E como que ele vai escolher isso? Para os problemas de classificação, isso é geralmente feito pela votação majoritária que eu comentei anteriormente, onde a classe prevista mais comum entre os subconjuntos, né, entre os submodelos, digamos assim, porque ele vai ser em subconjuntos do conjunto maior, então desses submodelos, é escolhida para fazer essa previsão final. Então, a classe que foi mais votada, como assim, não, por exemplo, né, pensando aqui num classificador, ele estudou um conjunto de dados em específico, então ele fala assim, com base no meu conhecimento, eu vou querer essa classe aqui para ela, eu acho que é isso daqui. Aí o segundo subconjunto vai lá, eu voto nisso, o outro vai votando, todo mundo vota, e aí depois a que aparece mais vezes, a classe que aparece mais vezes, é a votação majoritária, digamos assim. Todo mundo entrou num consenso de que isso é a classe
na questão da classificação, né, nos modelos de classificação. Para os problemas de regressão, as previsões de todos os modelos para a gente escolher uma só é feito com base na média, tá? Eu já gravei um vídeo aqui pro canal bem no começo dessa playlist a respeito da média, moda e mediana. Se você precisar, eu vou deixar um link aqui em cima para você assistir. Mas então, basicamente é isso. O bagging, ele é um ensacamento, né? Vamos traduzir para o português. Ele vai fazer essa aplicação, tá? É esse o método. Então, para a gente entender como que ele funciona, eu vou criar aqui com você um classificador, vou avaliar ele aqui e mostrar qual que é a acurácia dele no conjunto de testes ali que ele fez, e depois a gente vai fazer um bagging para ver como que ele vai melhorar, se ele vai melhorar e assim por diante, tá? Então eu vou começar aqui criando uma árvore de decisão. Eu não vou passar explicando cada linha aqui muito a fundo não, gente, porque eu tenho um vídeo explicando tudo isso daqui de maneira mais detalhada. Eu tenho vários vídeos a respeito de toda essa teoria aqui, tá? Então eu vou passar aqui pelos pontos mais importantes, né? Vou dar só uma citada aqui em cada uma dos argumentos que a gente vai utilizar. Então se você tiver dificuldade em alguma dessas etapas aqui, é só você voltar que vai ter tudo explicadinho para você, direitinho ali, o porquê de cada um, o porquê da variável ter esse nome e tudo mais, tá? Mas então vamos lá. Eu vou utilizar aqui o dataset Wine, eu tô carregando ele aqui para mim e tô pedindo para ele deixar qual que é os rótulos da minha planilha, tá? Porque depois se a gente precisar acessar isso, fica mais fácil, tá? Tô pedindo aqui para ele separar os meus dados, qual que é a minha variável alvo aqui. Então ele separa com esse parâmetro igual a true, certo? Aqui eu estou separando entre os dados de treinamento e os dados de teste, então eu estou utilizando esse train test split e peço para ele separar aqui. O tamanho do meu arquivo de teste, ele vai ser de 25% do conjunto total ali que a gente tem acesso, tá? E eu passo aqui essa semente de aleatoriedade de 22 para ele manter a constância toda vez que eu for rodar esse código. Na linha 10 eu vou criar realmente o meu classificador de árvore de decisão e passar para ele a minha semente de aleatoriedade, tá? E aqui na linha 11 eu estou treinando realmente, né? Eu estou fazendo um ponto fit dele aqui nas minhas variáveis independentes e na minha variável dependente. Gente, pode ser que a chuva atrapalhe um pouquinho o áudio, tá? Mas vamos seguir aqui. E aqui embaixo eu tô pedindo só para ele fazer, né, o print realmente da acurácia dos dados de treinamento, e aqui ele retornou como 1, e a acurácia dos dados de teste ele retornou como 82%. Né? Então, nos dados de treino ele tá perfeito e nos dados de teste ele cai um pouquinho, certo? Ele dá aqui 82% de confiança. Aqui na linha 15 e 16 eu tô puxando o meu valor, a minha pontuação da acurácia, né? Que foi as informações que eu já citei aqui embaixo, tá? Então eu passo aqui para ele qual que é o meu Y de treino, meu Y de teste aqui embaixo, e a minha predição aqui eu passo qual que é o X. Eu coloquei duas maneiras de chamar ele aqui, né? Aqui eu tô chamando ele direto aqui no meu print, e esse aqui de cima eu já chamei ele aqui em cima, tá? Então por isso que esses dois chamamentos, digamos assim, né? Eles estão diferentes. E aqui você perceba, né? Igual eu falei que ele deu 82%, bem abaixo, né? Do conjunto de treino, que faz até um pouco de sentido, porque o de treino ele já tinha treinado em cima dele, né? Então ele já conhecia o conjunto de dados, tá? Mas o teste ele deu 82%. Só lembrando, gente, que se você utilizar uma semente de aleatoriedade diferente e tentar rodar esse mesmo código para replicar, se você utilizar outro valor aqui e outro valor aqui, essa acurácia dos dados de teste ela pode ser diferente, tá? Mas agora vamos passar aqui para a parte do bagging realmente para ver se ele realmente vai fazer tanto sentido assim, né, nesse conjunto de dados. Para fazer um classificador com bag, gente, é bem simplesinho de se fazer também, tá? Essas duas primeiras linhas aqui de cima é igualzinho ao código anterior, então eu tenho a mesma porcentagem do meu conjunto de dados de teste, a mesma semente de aleatoriedade, tudo direitinho para mim conseguir realmente replicar qual que é a porcentagem de melhoria entre uma aplicação e outra, tá? Então aqui eu criei uma lista com uma faixa de valores para os estimadores,
tá? Então, qual que é a quantidade ideal ali para a gente separar o nosso conjunto, né? Quantos subconjuntos eu quero que ele faça, certo? E aqui nessa variável scores eu criei uma lista vazia porque eu vou implementar ela, eu vou colocar informações nela a respeito de cada pontuação de acordo com o modelo que a gente vai estar treinando ali, tá? Eu esqueci de falar, mas aqui são valores aleatórios, tá? Você pode colocar aí qualquer valor para você ver como que o modelo vai se comportar. Então aqui na linha 15 eu começo com o for e eu vou iterar em cima de cada um dos valores aqui dessa variável. Então eu começo aqui com o valor 2, passo para o 4 e vou, né, seguindo aqui até chegar no 16. Então aqui na linha 17 eu crio um Bagging Classifier e passo para ele qual que é o número de estimadores que eu quero. Então na primeira vez que ele entrar aqui vai ser 2 e assim por diante. E passo a mesma semente de aleatoriedade, tá? Seguindo aqui a mesma lógica, né, que a gente fez aqui em cima, a mesma semente, tá? Pra gente conseguir replicar, né, igual eu falei. Então aqui eu tô treinando o meu modelo com o meu conjunto de dados de treino, né, tanto as minhas variáveis independentes quanto a minha variável dependente. E aqui eu tô colocando um scores.append, eu tô inserindo na minha lista qual que é a acurácia do meu modelo. Da linha 23 até a linha 30, eu tô configurando tudo aqui para impressão do meu gráfico aqui embaixo, que é o resultado do meu for. Tá? Eu não vou entrar nessa parte aqui desses códigos porque eu já criei um vídeo aqui para o canal, nessa playlist mesmo, a respeito da plotagem de gráficos. Se você ainda não viu, eu vou deixar no link aqui em cima para você assistir, tá? Mas aqui ele está mostrando qual que é a quantidade de estimadores que ele fez, né? Qual que é a quantidade de árvores que ele separou e qual que foi a confiança que ela chegou. Tá, então aqui em 2 ela chegou em 80 e pouco mais de 82%, né? Em 4 ela já subiu, em 6 ela sobe e ela mantém um pouco aqui, olha. Isso aqui é um ótimo local, né? Ele não é um ótimo global. Tá? A gente vai ver a respeito disso mais a fundo, mais explicado certinho quando a gente entrar no aprendizado profundo, tá? No Deep Learning. Mas aqui só preciso que você saiba que aqui é um valor que ele se mantém, ele se estabiliza, mas ele não é o melhor. Se a gente treinar, se a gente testar com alguns outros valores, ele consegue uma pontuação maior, tá? E aqui a gente começa a ver também que, por exemplo, até aqui ele mantém e vai subindo, né? E depois ele mantém e depois ele cai. E, em vez dele só melhorar, ele começa a piorar a classificação, tá? Então é isso que eu venho falando assim em todos os vídeos na parte de treinamento. Você tem que acompanhar o seu modelo até ele ficar bom e aí você acompanha mais a fundo, tipo, com 100, qual que é a pontuação dele? Com 200, qual que é a pontuação? Se piorar, você vai voltando e encontra qual que é o ponto, qual que é o treinamento que está fazendo o seu detector, no caso, cair a confiança dele. E aí perceba como que ele melhorou, né? Do 10 ao 14 aqui, ele chegou a 95% de acurácia, né? De precisão. Mas vamos seguir aqui porque eu quero te mostrar uma métrica que ela vai estimar o erro e ela chama out of bag. Em que sentido que ela é utilizada, gente? Uma amostra Bootstrap, ela é uma amostra aleatória dos dados de treinamento com substituição. O que significa que alguns exemplos de treinamento podem ser selecionados várias e várias vezes, enquanto outros podem não ser selecionados ou ser selecionados com uma porcentagem menor, tá? Com uma frequência menor. E essa métrica, a OOB de Out of Bag, é uma forma de avaliar o desempenho do modelo sem a necessidade de um conjunto de validação separado. Então, a cada vez que um exemplo é selecionado por fazer parte da amostra Bootstrap para treinar uma árvore de decisão em específico, né, treinar um subconjunto ali, esse exemplo não selecionado é chamado de Out of Bag para essa árvore específica, tá? Depois troca. Em outras palavras, são os exemplos que não foram usados para treinar a árvore. Como as amostras usadas no Out of Bag e no conjunto de testes são diferentes, pode ser que tenha, né, essa diferença aí na hora da precisão. E vai ser bem raro, na verdade, que elas sejam exatamente iguais.
tá? Porque como o conjunto é diferente, a precisão ela acaba sendo diferente também. Então, novamente, ela é utilizada como meio rápido assim para estimar o erro, tá? Mas ela não é a única forma, né? A única métrica de avaliação. Passando aqui para a parte do código, essas duas linhas aqui são exatamente iguais. Eu só vou mudar aqui, né, a questão do código anterior. Eu passo qual que é a quantidade de subconjuntos que eu quero que ele faça, né? A quantidade de árvores aqui, que é igual a 12, que eu peguei essa informação a partir daqui, né? 12 é um valor que está aqui no meio, mas poderia ser o 10, né? Até o 14, 13 ou 11, tá? Que ele vai estar todo nesse valor aqui, tá? E eu passo o out of bag score como true para ele fazer, não é esse código aqui que eu tava, para ele fazer essa aplicação da métrica out of bag, tá? E aqui eu passo, né, a semente de aleatoriedade normal, peço para ele treinar o meu modelo e faço o print aqui do meu score. E perceba que ele até caiu um pouquinho, né, a hora que eu apliquei essa métrica aqui. Olha, ele foi para 94%. Aqui ele estava em 95, mais de 95, né, por cento. E na hora que eu coloco esse out of bag, ele cai um pouquinho, ele vem aqui para baixo de 94, né? Logicamente, igual eu expliquei, é porque esses conjuntos eles são diferentes, então por isso essa diferença na precisão. Vamos criar uma árvore de decisão com essas informações que a gente encontrou, que é a árvore, viu? Depois eu arrumo. Mas eu tenho aqui na linha 8 e na linha 6 a mesma estrutura dos outros códigos e aqui um classificador bagging com a mesma estrutura do código anterior, tá? Com 12 estimadores e com o out of bag setado como true aqui também, que eu falo para ele fazer o treinamento e aqui eu ploto realmente a minha árvore de decisão, tá? Então ele retornou essa árvore aqui, tá? Qual árvore que ele retornou, né? Qual subconjunto que ele está fazendo, que está aqui na posição 0, tá? Depois se eu colocar na posição 1 aqui, por exemplo, ele vai retornar uma outra árvore. Vamos até fazer esse teste aqui. Aqui ele plotou a árvore que se encontra na primeira posição, tá? Essa questão da visualização da árvore, gente, ela é útil, digamos assim, para a gente enxergar visivelmente mesmo, né? Enxergar visivelmente. Mas ela vai ser útil quando o conjunto de dados ele é pequeno, né? A estrutura da árvore ela vai ser rasa, ela vai ser estreita, e isso vai facilitar realmente a visualização. Conjunto de dados maiores pode ser que não compense realmente. Eu não vou passar explicando cada um dos parâmetros aqui, qual foi a separação da minha árvore de decisão não, tá? Porque a gente já viu a respeito disso. Se você ainda não viu, é só você voltar aqui na playlist, essa playlist mesmo sobre o meu detector de objetos, que eu vou explicar para você certinho o que é cada um desses valores aqui da árvore de decisão. Bom, gente, é esse o conteúdo que eu quis trazer com esse vídeo, eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida é só colocar aqui embaixo nos comentários para mim. Eu peço para você se inscrever no canal se ainda não é inscrito, deixar o seu gostei e sempre acompanhar os conteúdos aqui. Bons estudos para você, muito obrigada e até a próxima! Eu passo aqui a mesma semente de aleatoriedade, as mesmas que o meu bagging conseguiu, né? Que ele conseguiu alcançar.